O sheik bilionário Malik Al-Farid jamais imaginou que um enigma simples pudesse abalar seu reinado. Suas mãos, habituadas a controlar vastos impérios, tremiam pela primeira vez diante de um mistério que parecia desafiar toda a sua inteligência e poder. O silêncio pesado no salão real era quebrado apenas pelo eco de vozes exasperadas. 11 homens poderosos fracassavam em resolver o que parecia insolúvel. O Emirado de Nahran se estendia além do olhar, um oásis escondido entre dunas intermináveis de areia dourada. O crepúsculo tingia o céu de vermelho e púrpura, enquanto o palácio, com seus mármores reluzentes e cortinas de seda vibrante, exalava o aroma inebriante do incenso de oude e especiarias raras. Cada parede, cada tapete persa era testemunha das glórias e segredos dessa dinastia. No centro desse luxo imenso, Malik observava suas mãos e depois o objeto misterioso diante deles. Um quebra-cabeça ancestral, cuja solução garantiria controle absoluto sobre rotas comerciais estratégicas. Nenhum dos 11 sheiks conseguira sequer uma pista clara. A tensão crescia entre eles, a arrogância dando lugar à dúvida e à raiva contida. Suspiros pesados, olhares cortantes. O impensável desabava diante de homens acostumados a ter tudo sob seu domínio. Enquanto isso, ao canto do salão, uma figura pequena, vestida em tecidos simples e cabelos presos despretensiosamente, silenciosa e atenta, observava as falhas dos titãs. Layla, a serva humilde, possuía olhos que brilhavam com uma inteligência rara e uma coragem quase invisível para os donos do poder. Seu coração palpitava, não pela opulência, mas pela certeza de que o desconhecimento dos sheiks sobre a simplicidade seria seu trunfo. Isso é absurdo. Como podem ser derrotados por um enigma tão simples? Resmungou o sheik Farid, suas palavras pesadas como aço. Outros murmuravam entre si, desconfiados, olhando para Layla com desprezo velado. Ninguém esperava que aquela jovem, relegada a tarefas domésticas, pudesse entender o dilema maior que ameaçava seus senhores. Malik tentou recompor a postura. Não podemos falhar. Esse problema é a chave. Pensem, homens. 2 minutos a mais e perderemos o controle. Nossos inimigos avançarão. Sua voz carregava o peso da responsabilidade e da pressa. Layla respirou fundo, erguendo o olhar pela primeira vez. Suas mãos não tremiam. Aproximou-se lentamente. O silêncio tomou conta do salão. Todos os olhares se voltaram para ela, a serva, pequena e improvável, que parecia carregar um segredo maior que o próprio ouro do Emirado. Com um toque sereno, ela moveu uma peça. Outra. E em 2 minutos precisos, o enigma cessou de ser um mistério. O objeto revelou seu segredo, clareando o caminho que os 11 sheiks buscavam há dias. Um silêncio sepulcral pairou. Os olhares antes desdenhosos se tornaram descrentes, surpreendidos. Malik sentiu seu coração acelerar, a admiração e o choque lutando em seu peito. Se aquela serva humilde podia disso, talvez seu próprio poder não fosse tão absoluto quanto acreditava. A atmosfera densa abriu espaço para uma inquietação silenciosa, o começo de algo novo e imprevisível. E antes que os mistérios deste império se revelem por completo, garanta seu lugar em nossa caravana de histórias fascinantes. Deixe seu like se a coragem dessa serva humilde já despertou sua admiração. Conte para nós nos comentários.
qual sheik você acha que irá reconhecer seu verdadeiro poder em breve? Sua paixão pelos dramas do deserto é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. No instante em que Layla tocou as últimas peças do enigma, um sussurro quase imperceptível percorreu o salão. Os homens, acostumados às suas conquistas e vitórias fáceis, encaravam-na com uma mistura de incredulidade e apreensão. O sheik bilionário Malik Al-Farid sentiu a mão que até então segurava firme a borda do trono tremular levemente, como se as fundações do seu império se movessem sob seus pés. Os olhares fixaram-na, questionadores. A jovem serva, com seus fios de cabelo castanho escuro presos num coque simples, não esboçou um arrependimento pelo atrevimento. Ela apenas sorriu. Um sorriso que carregava a tranquilidade de quem conhece o valor do silêncio e da paciência. Malik levantou-se, as vestes douradas reluzindo sob a luz das lâmpadas de óleo, e caminhou até ela. A distância entre eles parecia menor que o abismo de mundos que os separava. Impossível, murmurou, com os olhos focados no objeto desvendado, no segredo que agora estava à mostra como uma joia revelada. Layla ergueu o queixo, sentindo a pressão daqueles olhos imperiais. Seu coração disparou, não de medo, mas de uma coragem recém-descoberta. Talvez tudo o que os poderosos têm seja sonho demais para detalhes simples, respondeu a voz firme, apesar da situação. O salão ficou em silêncio absoluto. Até as tapeçarias pesadas pareciam absorver a tensão que agora pulsava entre eles. Malik moveu-se com passos lentos, como quem tenta sondar um território desconhecido dentro de si mesmo. Ele então falou, não como o rei que ordena, mas como o homem que busca, pela primeira vez, uma resposta que lhe escapa. Quem és tu, Layla? A pergunta explodiu no ar, carregada de espanto e um toque de respeito difícil de ocultar. Layla engoliu a saliva, mas manteve o olhar firme. Não era apenas uma serva nos olhos do sheik. Ela podia ser, agora, a chave para algo muito maior que qualquer enigma. E ambos sabiam disso. Apenas alguém que escuta mais do que fala. Alguém que sabe que todo poder tem suas falhas, ela respondeu, a sinceridade encantando e provocando. Por um instante, Malik sentiu um súbito desconforto. Nunca antes nenhuma mulher, menos ainda uma serva, havia ousado desafiá-lo com tamanha franqueza. Ele sempre fora dominador, poderoso e implacável. Mas algo em Layla despertava nele uma dúvida antiga, enterrada sob camadas de orgulho e estratégia. Atrás do trono, os 11 sheiks trocavam olhares inquietos. O fato de uma simples serva resolver o enigma deles abalava não só as estruturas do poder, mas a própria confiança desses homens acostumados ao controle absoluto. Malik ergueu a mão, pedindo silêncio. Então, de repente, a atmosfera mudou. O som distante e suave de um alaúde se fez presente, tocado por um músico oculto em algum canto do palácio, lançando notas cristalinas que reverberavam entre as colunas de mármore. Layla não desviou a atenção. Seus olhos, profundos e brilhantes, fixaram-se nos do sheik. Um convite não dito para que o véu do mistério entre eles começasse a se desprender. Mas o sheik tinha seus próprios fantasmas. A dominação sempre fora sua moeda. Agora ele sentia escapar, entrelaçada ao charme inesperado daquela jovem. Malik falou com uma voz carregada de autoridade, mas entremeada por uma curiosidade que ele próprio não podia controlar. Você resolveu o que tantos de nós não conseguimos. Poderia ser minha conselheira,
Layla, imagine o ouro que nossos inimigos dariam para ter alguém assim ao seu lado. Ela inclinou a cabeça, uma mistura de dúvida e vontade lutando em seu semblante. Meu lugar não é ao seu lado, Sheik bilionário, disse ela suavemente. É onde eu possa usar essa inteligência para impedir que o orgulho destrua tudo o que construímos. Um murmúrio ruiu entre os demais. Aquela frase pareceu um aviso, uma profecia silenciosa. O orgulho que Malik carregava na alma poderia ser seu maior inimigo. Quando Malik voltou a sentar-se, um pensamento o assolou como uma sombra. Muitas vezes, a fortaleza mais impenetrável reside não nas paredes do palácio, mas dentro do próprio homem. E aquela serva parecia ser a chave para abrir seu coração endurecido. Mas era cedo para se render aos sentimentos. O poder exigia mais sacrifícios. Ele sabia que Layla não era apenas um enigma resolvido. Ela era uma peça-chave numa partida de xadrez invisível, lealtada entre os interesses políticos e segredos ocultos da corte. Passando a mão pelo rosto, Malik permitiu-se um raro momento de vulnerabilidade. Amanhã haverá uma reunião com os emires vizinhos, anunciou, rompendo o silêncio. E este enigma, resolvido ou não, será a moeda com que iremos negociar. Não podemos falhar novamente. Layla acompanhava cada palavra, ciente de que seu papel estava longe do fim. Quando a reunião começou, o salão do trono se encheu dos emires mais influentes do deserto, homens cujo olhar déspota escondia ambições tão vastas quanto as dunas intermináveis. E entre eles, um homem desconhecido surgiu, vestindo robes de um tecido desconhecido, olhos estremecendo com uma chama que ninguém ali compreenderia. O Sheik Malik, ao notar o novo convidado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia decisões no ar que mudariam para sempre o destino de Nahran. E Layla, mais do que nunca, seria o segredo mais valioso dessa trama. Enquanto os olhares se cruzavam, Malik sussurrou para si mesmo: o trono pode ser meu, mas o jogo apenas começou. E no fundo da mente de Layla, uma certeza se formava. Aquela nova presença não apenas desafiaria o sheik bilionário, como também revelaria verdades que ameaçariam incendiar não só o palácio, mas o próprio coração de Malik. A poeira do deserto começava a se erguer, anunciando tempestades iminentes, e nenhum deles poderia estar preparado para o que estava por vir. No frescor do salão do trono, a presença do homem desconhecido rompera o silêncio como uma sombra indecifrável. Ele vestia um tecido simples, porém raro, que parecia carregar segredos longínquos dos mares distantes. Os olhos, profundos e inquisitivos, desafiaram silenciosamente cada alma presente, fixando-se por breves segundos. Um convite e um aviso. Malik, ainda sentado, sentiu o chão tremer sob a gravidade desse olhar. O peso do poder, que lhe parecia inabalável, por um instante vacilou. Seus dedos apertaram o braço do trono, tentando agarrar a firmeza que ora parecia fugir como areia entre seus dedos. Layla percebeu essa fissura no semblante do sheik bilionário. Em seus olhos, uma tempestade de emoções se enchia. Desconforto, curiosidade e algo que ela não ousava nomear. A serva sabia que aquele forasteiro, com sua aura diferente, quase severa, não fora trazido ali por acaso. Ele era a primeira das muitas pedras que poderiam engolir o império de Nahran. A narrativa do palácio continuava pulsante, entre ecos de passos e sussurros velados. Malik levantou-se com uma elegância forçada, deixando que a luz das lanternas douradas
refletisse em suas vestes bordadas, agora menos imponentes diante da tensão latente. Ele encarou o estranho. Quem ousa cruzar minhas terras sem antes dobrar o joelho diante do trono de Nahã? Sua voz, embora firme, falhava em esconder a surpresa. O homem curvou-se respeitosamente, mas suas palavras foram como um soco fechado. Não venho aqui em busca de aliança fácil, Sheik Malik Al-Farid. Trago verdades que podem tanto salvar quanto destruir. Disse, seus olhos encontrando os de Layla por um breve segundo. A serva recuou um pouco. Porém manteve a serenidade que lhe permitia enxergar o invisível. O salão se encheu de um silêncio inquieto. Os 11 sheiks presentes trocaram olhares de alerta. Eles sabiam que aquela visita mudaria todo o jogo. Malik, com sua postura de monarca, deu um passo à frente. Então fale, estranho. Qual é esse enigma maior que traz consigo? A voz revelava mais pressa do que calma, como se o tempo tivesse se tornado um inimigo. O homem baixou a cabeça, quase como se pesassem segredos ancestrais sobre seus ombros. Quando falou, sua voz era um sussurro que parecia ecoar em cada canto do salão. O quebra-cabeça resolvido por Layla é apenas a superfície da tempestade que se aproxima. Em Nahã, nem tudo é o que parece, e o verdadeiro perigo nasce nas alianças desfeitas e nos corações que guardam mentiras. O sheik bilionário apertou o maxilar. Aquela frase alcançava em cheio uma parte sua que ele preferia abandonar no passado, o medo da traição, da derrota não pela espada, mas pelo engano. Layla respirou fundo. Ela sabia que a reputação de Malik era uma fortaleza, mas também sabia que cada pedra dessa muralha era vulnerável diante do que estava por vir. Pois saibam todos, disse ela firme, que o herdeiro da tempestade não veste ouro nem carrega joias. Ele caminha silencioso, invisível e por isso mais perigoso. Um murmúrio percorreu as fileiras. Os emires sequer sabiam o que pensar, enquanto o estranho permanecia estático, como uma marca esculpida em pedra. Malik sentiu o coração acelerar, uma contração intensa que atravessou seu peito, lançando uma sombra de incerteza pela primeira vez em sua vida. Era uma sensação amarga, misturada com admiração e receio. De repente, a porta do salão se abriu com imponência e um vento quente varreu o recinto. O mensageiro chegou, trazendo um rolo de pergaminho selado com o emblema de um emirado vizinho. Ao entregar o documento a Malik, seu olhar carregava o peso de notícias que mudariam destinos. Com mãos ligeiramente trêmulas, o sheik quebrou o selo. As palavras escritas ali anunciaram uma aliança dissolvida, uma traição em gestação e a promessa de guerra velada sob sorrisos diplomáticos. O salão congelou por um instante. Layla sentiu o ar faltar por um segundo, a realidade tomando forma com crueldade. Malik juntou os punhos, a pedra da determinação se formando em seu olhar. Ao seu lado, Layla percebia que não seria possível recuar. O jogo que antes pareceria apenas um tabuleiro para negócios, agora se tornava uma batalha invisível de poder, medo e paixão. Movendo-se lentamente para perto de Layla, Malik murmurou apenas para ela ouvir. Preciso de você. Mais do que jamais imaginei. Ela lhe lançou um olhar misto de desafio e promessa. Não seriam aliados por submissão, mas por necessidade. Uma aliança que poderia incendiar o palácio ou salvá-lo de ruínas. No meio da tensão latente, um grupo de guardas ruidosos irrompeu no salão, trazendo consigo uma mulher encapuzada. Seu semblante era desconhecido daqueles corredores, sua aura carregada de perigo e segredos.
Malik arregalou os olhos. A mulher lançou o capuz para trás e, em um instante, o silêncio do salão foi partido por um nome sussurrado como um presságio fatal. Nadira. Layla engoliu em seco. Ela sabia quem era Nadira, a sombra do passado que retornava, com uma promessa sombria que ameaçava tudo o que ela e Malik começavam a construir. O sheik levantou-se devagar, o peso do trono pesando mais do que nunca. Cada olhar se prendeu naquele encontro que prometia rasgar véus de mentiras, desafiar alianças e expor corações. A noite caía lá fora, e com ela o deserto parecia sussurrar uma advertência esquecida. Era o anúncio de uma tempestade, não de areia, mas de paixões, vinganças e segredos que nem o mais poderoso dos sheiks bilionários poderia escapar. E naquele instante, Malik percebeu que o verdadeiro enigma não era o quebra-cabeça solucionado por Layla, mas a mulher que carregava o nome de Nadira, entrando como um furacão no silêncio mortal do palácio de Nahran. A porta pesada do salão se fechou, com um estrondo que parecia ecoar pelo palácio inteiro. O ar, antes denso e estático, agora vibrava com uma tensão tão palpável quanto o calor sufocante do deserto lá fora. Nadira permaneceu no centro da atenção de todos, sua presença impetuosa como um vendaval que ameaça derrubar a ordem cuidadosamente construída. Malik permaneceu imóvel por um instante, os olhos queimando como chamas ocultas. A lembrança dela não era apenas um fantasma do passado. Era uma tempestade que vinha para arrasar cada certeira pedra do seu reinado. Seu corpo, revestido pelas vestes douradas, parecia menor diante daquela mulher que ousara cruzar o limiar do poder sem pedir permissão. Layla sentiu o coração apertar, a garganta seca, mas sua expressão jamais revelou fraqueza. Ela percebeu, no olhar de Malik, uma mistura confusa de medo, raiva e uma inquietante reverência. Sabia que Nadira não era só uma sombra, era um confronto direto com tudo aquilo que eles tentavam esconder. A mulher, com um passo lento e calculado, desdobrou seu manto e revelou um rosto marcado pela determinação e cicatrizes invisíveis. Seus olhos, negros como a noite sem estrelas, pareciam carregar segredos que poderiam afundar impérios. Sheik Malik Al-Farid. Sua voz era firme, carregada de um poder sutil que não exigia ordens para ser escutado. Volto para reivindicar o que me pertence e para assegurar que este império conheça a verdade que você tanto teme esconder. O silêncio aprisionou a todos. Os 11 sheiks trocaram olhares de choque e raiva contida, mas sabiam que sequer poderiam interromper aquela mulher sem criar um caos imprevisível. Malik deu um passo à frente, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Nadira, sua audácia é maior que o respeito devido às tradições deste lugar. Diga, o que você pretende com essa intromissão? Ela sorriu, um sorriso estranho, ao mesmo tempo cruel e doce, que dançava na fronteira entre o amor e a vingança. Pretendo trazer luz ao que você insiste em manter nas sombras, Malik. Não fui deixada para trás, fui apagada. Agora volto com as chaves para abrir as portas que você fechou. Não apenas para mim, mas para este povo. Layla engoliu em seco, sentindo a tensão crescer como fogo perto de uma tormenta elétrica. Ela não era apenas uma serva, e Nadira não era uma inimiga qualquer. As peças se moviam de forma mais perigosa do que jamais imaginou, e a verdade que Nadira trazia poderia mudar o destino de cada um. Malik fechou os olhos rapidamente, tentando recolher o fragmento de serenidade que lhe restava. As lembranças vinham como ondas cortantes, promessas quebradas, traições ocultas e um passado que ele tinha enterrado em camadas profundas,
para proteger seu império e seu coração. Você pensa que pode chegar aqui e desmoronar tudo com palavras? Ele indagou, a voz agora tingida de uma raiva contida que ameaçava explodir. Este palácio, meu povo, minhas decisões, não podem ser destruídos por meros fantasmas do passado. Nadira avançou um passo. A energia que emanava dela, mais espessa do que qualquer ouro que adornasse os corredores de mármore. Não sou fantasma, sou a lembrança viva das falhas que você não quis encarar. Os olhos de Malik encontraram os de Layla, e por um instante, um silêncio profundo, carregado de entendimentos não ditos, os envolveu. Ambos sabiam que, apesar das diferenças, dela serva, dele rei, estavam presos numa teia que nem as areias do deserto conseguiriam apagar. Enquanto o clima no salão se tornava quase elétrico, um mensageiro entrou apressado, interrompendo o confronto. Nas mãos, um rolo de pergaminho selado com o símbolo do mais distante e traiçoeiro dos Emirados Aliados. Malik destravou o selo com dedos firmes, o olhar fixo nas palavras que desvendavam uma nova traição. Um acordo quebrado, uma aliança simulada. Guerras veladas estavam sendo tramadas, e o que estava em jogo era mais que território ou poder, era o controle das próprias almas do deserto. Levantando a cabeça, Malik sentiu um peso esmagador sobre seu peito, um aperto que nem mesmo sua vasta fortuna podia aliviar. A verdadeira guerra começa agora, murmurou, a voz rouca e carregada de fadiga. Layla aproximou-se lentamente, o rosto iluminado por uma mistura de medo e determinação. Não podemos enfrentar isso com as armas que conhecemos. Precisamos de algo ou alguém que mude o jogo. Malik a olhou profundamente, vendo nela a centelha da esperança que relutava em admitir estar faltando em seu coração. E você quer ser essa mudança, Layla? Sua voz continha uma súplica oculta, um convite perigoso e cheio de significado. Ela hesitou. Cada palavra que poderia dizer pesava como um segredo guardado em seu peito. Não por você, Malik, por Nahar, por aqueles que acreditam na justiça que o poder deveria garantir, mas que tem sido sufocado pela ambição. O olhar dele se encontrou, uma tempestade silenciosa prestes a explodir. Ao longe, as tapeçarias balançaram suavemente, como se o vento interno que corria no palácio anunciasse o prenúncio de uma mudança irrevogável. Antes que pudessem dizer mais, a porta se abriu novamente. Desta vez, mais sutil, quase como uma sombra que rastejava pelo chão dourado. Um jovem mensageiro surgiu, trazendo com ele um segredo que mudaria tudo. Um documento que não apenas questionava a legitimidade do próprio Sheikh Malik, mas revelava uma conspiração ainda mais perigosa personificada por alguém muito próximo. Malik leu silenciosamente, seus dedos tremendo diante do peso da traição que caía sobre ele como uma lâmina invisível. Layla sentiu o mundo tremer sob seus pés. Não era apenas o trono que corria perigo, mas os próprios corações que já começavam a se entrelaçar pela primeira vez. Nadira, observando de longe, sorriu com a suavidade de uma arapuca armada com perfeição. E naquele instante, o Sheikh Malik Al-Farid compreendeu que cada decisão tomada até ali era apenas o prelúdio de um jogo muito maior, onde a próxima jogada poderia custar não só o poder, mas a alma de todos envolvidos. O silêncio que tomou conta do salão foi quebrado apenas pelo som inaudível, mas estrondoso, de uma promessa distante. Algo estava escondido dentro do próprio palácio, um segredo que, se revelado, poderia destruir tudo, inclusive o coração que Malik ainda não sabia que tinha arriscado entregar a Layla.
A tensão no salão parecia se condensar em um silêncio tão denso que podia ser cortado com uma lâmina afiada. Nadira permanecia ereta, seu porte imponente contraste cruel com a fragilidade que a lembrança do passado despertava em Malik. Ele a observava como se ela fosse a tempestade que ameaçava devorar seu mundo, e ao mesmo tempo a única promessa de mudança que ele poderia aceitar. Leila sentiu a fragrância sutil de âmbar e mirra impregnada na presença daquela mulher. Era um perfume forte, quase agressivo, como se denunciando as cicatrizes, não só da pele, mas da alma. Cada passo de Nadira reverberava no mármore do salão, marchando diretamente para o coração do conflito que ainda não encontrava paz. Malik apertou os punhos, sentindo o peso da traição e da dúvida que começavam a corroer suas certezas. As cicatrizes veladas do passado eram mais profundas do que podia admitir. Você se chama Nadira, disse ele por fim, a voz abafada, carregada de uma autoridade que tentava esconder a apreensão, e volta como quem acredita que pode reescrever o destino. Mas não. Se esqueça, as sombras que você pensa ter deixado para trás ainda caminham ao meu lado. Nadira sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, frio e cortante, desconfortável como uma lâmina passando na pele. Você construiu muralhas, Malik, mas esqueceu que até as fortalezas mais sólidas têm portas, e eu sou a chave que você deixou cair. Vim cobrar o que me deve, e expor a verdade que você tem evitado diante de todos. A atmosfera no palácio, impregnada pelo aroma de incenso e especiarias, pareceu fazer uma pausa no tempo. O olhar de Malik encontrou o de Layla. Ali, pela primeira vez, ele viu um reflexo do que poderia ser sua própria alma despida. Frágil, ávida por redenção, e simultaneamente presa em uma rede de segredos. As cortinas de seda vibravam levemente com uma brisa suave, trazendo o som distante de água corrente. Enquanto o sol da tarde se punha, tingindo o céu com cores ardentes que refletiam a intensidade crescente daquele encontro, Malik deu um passo à frente, os passos ecoando como o rufar de um tambor antigo. Nadira, se sua intenção é destruir o que construí, saiba que nem tudo está à sua mercê. Mas se sua verdade pode salvar o que resta, então eu a ouvirei, disse, o olhar perfurante escondendo um súbito vislumbre de vulnerabilidade. Ela se aproximou, o rosto iluminado pela luz suave que entrava pelas janelas arqueadas. Então ouça com atenção, sheik bilionário. Não vim apenas para reclamar um direito. Vim mostrar que as alianças que acreditávamos sólidas são apenas castelos de areia, prestes a se desfazer. Há alguém entre nós que trama o fim de tudo, e não apenas o seu trono está em jogo, mas o futuro de Nahã. Um murmúrio inquieto percorreu o salão. Os 11 sheiks enrijeceram os rostos, sussurrando entre si com olhares desconfiados. Layla avançou um passo, sentindo o olhar atento de Malik se prender nela. E quem seria esse traidor? Ela perguntou, a voz firme, descontando o peso que já sentia em seus ombros. Nadira convergiu seu olhar para Layla, por um instante, como se enxergasse através de sua alma. Alguém cuja lealdade tem um preço oculto, uma sombra invisível que se esconde atrás de sorrisos e palavras vazias. Alguém que nem mesmo o sheik desconfiaria. Malik sentiu o coração acelerar, um apertar fulminante que o fez ir com calma até o trono, sentando-se lentamente. Os murmúrios tornavam-se quase palpáveis no ar quente do salão. Layla, disse ele, a voz baixa e carregada,
você viu o enigma antigo que ninguém jamais conseguiu desvendar. Agora, digo a você, os mistérios mais perigosos estão muito mais próximos do que imaginamos. Layla sentiu o peso dessas palavras se misturar à responsabilidade que crescia dentro dela. Ela não era mais apenas uma serva ignorada. Era uma peça central, talvez a única capaz de segurar as rédeas de um destino que parecia prestes a escapar. Nadira sorriu com uma expressão de triunfo contida. Logo, as alianças serão testadas, e aqueles que hoje se sentem invencíveis terão que escolher lados. A verdade será o campo de batalha mais cruel. Malik fechou os olhos por um instante, sentindo a pressão da inevitável tormenta. Se você veio para destruir Nadira, saiba que não sairá vitoriosa sem deixar seu próprio sangue pelo caminho. Ela se aproximou mais uma vez, a distância entre eles agora carregada de uma tensão impossível de ignorar. Talvez seja verdade, Sheikh Malik, mas prefiro sangrar do que viver na mentira. O silêncio que seguiu foi cortado abruptamente por um súbito som, um rolar de tambores distantes, ecoando da fortaleza do palácio. Guardas alertas se moveram em prontidão. Layla franziu a testa. A intuição gritava em seu peito. Albi está vindo, murmurou, a voz quase um sussurro perdido entre os sussurros alheios. Malik ergueu-se lentamente. Seus olhos, antes velados pela dúvida, agora brilhavam com uma chama feroz. Então, que venha. O que importa é como enfrentamos a tempestade. Porque quando a areia do deserto for levada pelo vento, só restará a verdade, e a força daqueles que tiverem coragem para defendê-la. Enquanto o sol desaparecia por completo no horizonte, tingindo o céu de um negro profundo, onde as primeiras estrelas começavam a germinar, Layla percebeu que aquela noite não terminaria como as outras. Era apenas o início de uma batalha que não seria vencida só com ouro ou espadas, mas com segredos revelados, alianças quebradas e uma coragem que vinha de lugares inesperados. O olhar de Malik se fixou em Nadira, e por trás da máscara de soberania algo enfim tremia, algo que nem o mais implacável dos sheiks bilionários ousava admitir. O medo da perda que a verdade poderia trazer. Enquanto todos os presentes mantinham o silêncio, o eco de um passado sombrio e um futuro incerto caminhavam juntos para romper o sagrado silêncio do palácio. E entre eles, Layla silenciosa sabia que seu papel naquela partida de xadrez mortal estava apenas começando. A cada movimento, o risco crescia, e ela teria que escolher entre se esconder nas sombras ou enfrentar o fogo que ardia naqueles corredores. Naquele instante, uma sombra cruzou as portas, dobrou os salões e se aproximou, silenciosa e mortal, um espectro do passado, que quase ninguém viu chegar. Alguém sussurrou, a voz trêmula ecoando em seus ouvidos. O verdadeiro inimigo não é quem está diante dos nossos olhos, mas quem caminha ao nosso lado. O salão se tornou um palco, onde o silêncio carregava o peso de um confronto iminente. Malik, pousado em seu trono, parecia ao mesmo tempo rei e prisioneiro, seus olhos fixos em Nadira, cuja presença invadia cada canto do espaço, com a força de uma tempestade contida. O ar parecia saturado de promessas não ditas e perigos ocultos entre as sombras que se estendiam nas paredes de mármore frio. Layla, posicionada discretamente, ao lado do sheik bilionário, sentia seu coração saltar numa dança descompassada.
Ela conhecia aqueles olhos negros de Nadira, profundos, cortantes, capazes de penetrar até os recônditos mais guardados de uma alma. No entanto, por trás daquela intensidade, havia algo mais. Uma ferida aberta, uma determinação que beirava o desespero. Cada pequeno gesto da intrusa carregava a história de um passado que agora ameaçava despedaçar o presente de Malik. Você não entende o que está colocando em risco, Malik disse com uma voz rouca, tentando conter a tempestade que fermentava dentro de si. As mentiras e segredos pintam o quadro de um império, mas também lhe dão o contorno seguro para sobreviver. Nadira sorriu um movimento lento, quase cruel, que arrancou um arrepio inesperado do silêncio. Sobrevivência? Repetiu, a voz baixa, mas carregada de um eco que se difundia no espaço. Seu império repousa sobre a areia movediça. Cada palavra que você engole, cada pacto que mente, arrisca a ruína não só de seus tesouros, mas da própria honra que insiste em usar como escudo. O olhar de Malik se estreitou. Naquele momento, ele não era só um governante. Era um homem diante do abismo de seus erros. A figura imponente que costumava ocultar fragilidades agora era um reflexo em frangalhos diante da dúvida crescente. Layla não pôde evitar um passo à frente, rompendo o silêncio com a firmeza que tantas vezes surpreendera na corte. Malik, esconder a verdade não é força, afirmou, sentindo as palavras queimarem nos lábios antes de encontrarem o ar. E Nadira não veio para destruir, mas para mostrar onde nossas fundações estão apodrecidas. Se não ouvirmos, tudo pelo que lutamos desmoronará. Malik voltou seu olhar para ela, um misto de admiração e tormento dançando em seus olhos. Layla era a chama inesperada em seu deserto estéril, a única capaz de trazer luz ao meio das trevas acumuladas. E então, serva, o que sugere que façamos? Ele questionou, a dureza da voz se quebrando em uma hesitação quase humana. Antes mesmo que Layla pudesse responder, a porta se abriu com estrondo, fazendo o ar vibrar em resposta. O mensageiro entrou, seu semblante pesado e olhos marejados. Nas mãos trazia não um convite, mas um decreto que faria temer as bases de Nahan. Malik tomou o pergaminho, o selo do emirado vizinho reluzindo sob a luz tênue do salão. O silêncio se aprofundou à medida que suas mãos o quebravam, revelando palavras recheadas de traição e deserção. Alianças antigas haviam sido desfeitas em segredo, cemitérios de confiança enterrados sob sorrisos falsos. Layla sentiu o chão parecer desaparecer sob seus pés. A notícia não era apenas um golpe político. Era o estopim para uma guerra sutil, invisível, travada com armas que nem toda riqueza poderia comprar. A batalha já começou, Malik murmurou. Cada palavra um peso em sua alma. E não será vencida apenas com ouro e espadas. Nadira se aproximou, os olhos brilhando com um fogo que mesclava raiva e resignação. O verdadeiro inimigo já está entre nós, Sheikh, disse, apontando indiretamente para os emires ao redor. E somente os que souberem jogar este jogo sombrio sobreviverão. Os 11 sheiks trocaram olhares tensos, a atmosfera carregada de suspeita e medo. Laiotada percebeu que aquela guerra não seria apenas externa, mas sobretudo interna. Uma batalha pela alma de Nahan, pelo coração daquele palácio, cuja grandiosidade escondia rachaduras profundas. Malik levantou-se, a imponência de sua figura esmagadora, mas com um brilho nos olhos diferente, mais vulnerável, mais humano. Layla,
sua voz tão baixa que era quase um sussurro entre eles. Preciso de você. Não como serva, nem conselheira. Preciso da sua coragem para enfrentar essas sombras que nos cercam. Ela o encarou, as emoções se misturando num vórtice invisível. Medo, desejo, desafio. Eu enfrentarei, respondeu, firme. Mas não por você, Malik. Por Naham, por tudo que ainda pode ser salvo neste deserto infiel. Malik assentiu lentamente, sentindo a força da promessa naquelas palavras. O silêncio do salão fora quebrado pelo fraquejar distante do vento, trazendo o aroma de mirra e areia quente, como uma premonição do que estava por vir. De repente, um sussurro cortante percorreu o salão. Os guardas em alerta viram uma sombra deslizar entre as cortinas. O mensageiro do passado, Nadira, seguiu com um olhar que carregava a última peça daquele quebra-cabeça silencioso. Ela deu um passo à frente, voltando-se para Malik com firmeza. Há um segredo, Malik, afirmou, cada sílaba pesada de medo e revelação. Um traidor entre nós, alguém cuja beira do sorriso esconde a adaga que irá perfurar este palácio. O sheik apertou os punhos, a dor da dúvida martelando sua mente. Quem? Exigiu, como se pronunciar aquele nome pudesse afastar o perigo. Nadira olhou para todos ao redor, então baixou a voz a um tom que só poderia ser ouvido por aqueles que sabiam o significado real de lealdade e traição. Alguém que caminha lado a lado conosco. Alguém que ninguém jamais desconfiaria. O ar congelou. Um único nome pairava, silente, ameaçador. Um espectro invisível que ameaçava tudo que Malik havia construído. Malik respirou fundo, sentindo seu império, sua alma, pender sobre um fio tão fino quanto as areias do deserto que cercavam seu reino. Enquanto o crepúsculo se apagava do céu, um novo desafio surgia. Mais cruel do que um inimigo à vista, mais devastador do que uma guerra aberta. No fundo do salão, Layla sentiu um frio na espinha, consciente de que a partir daquele instante nada seria mais como antes. E no silêncio carregado, Malik percebeu pela primeira vez que seu maior adversário não era um reino rival, era alguém escondido bem perto, vivendo entre seus próprios aliados. O coração do sheik bilionário acelerou. Ele ouviu, quase como um sussurro letal, uma promessa sinistra que reverberava no ar. A traição caminha com passos silenciosos, e ela está mais próxima do que jamais imaginei. O salão permaneceu envolto em uma quietude quase ensurdecedora, onde cada respiração parecia carregar o peso de séculos de segredos. Malik Al-Farid encarava Nadira como quem observa uma tempestade que se forma no horizonte, inevitável, devastadora e implacável. Seus olhos que outrora desafiavam o mundo com a firmeza de um império, agora revelavam o sinal de uma guerra interna que ameaçava desmoronar não só o trono, mas o próprio homem por trás da coroa. Layla sentiu seu coração apertar, não pelo medo, mas pela urgência invisível que pulsava no ar. Ela sabia que a fragileza do momento não permitiria mais meias palavras. A tensão entre os três era como o calor escaldante do deserto refletido nas pedras, opressiva, sufocante e prestes a romper em chamas. Malik deu um passo adiante, suas vestes douradas quase flamejando sob a luz das lâmpadas de óleo. Aquele rugido sutil em sua voz denunciava a repulsa por uma verdade que ele preferia manter enterrada. Nadira, disse com firmeza, escolhendo cada palavra como se fossem lâminas. Não vim aqui para reviver fantasmas, nem para abrir feridas antigas.
O que você quer? Preciso saber agora. Este império não suporta mais traições. Nadira sorriu, mas um sorriso que trazia na profundidade a ferida de séculos, mal cicatrizados. Seus olhos negros faiscavam uma determinação que feria mais do que qualquer lâmina de prata. Quero justiça, Malik. Quero que o povo de Nahan saiba a verdade por trás dos luxos, dos pactos e das mentiras dos grandes salões. Você pode não admitir, mas a sombra da traição não está fora deste palácio. Ela caminha entre nossos aliados, sorrindo e fazendo promessas vazias. O silêncio se tornou ainda mais denso. Os 11 sheiks, antes impassíveis, agora trocavam olhares desconfiados que refletiam o medo da traição interna. Layla deu um passo firme, rompendo a corda silenciosa que ameaçava prendê-los. Se há um traidor entre nós, disse ela encarando Malik, então precisamos deixar de lado antigas rivalidades e descobrir juntos quem ameaça destruir Nahan por dentro. O silêncio só fortalece o inimigo. Malik voltou sua atenção para ela, seu olhar pesado, mas carregado de uma confiança recém-descoberta. Você? Sua voz baixou de tom, como num sussurro carregado de esperança e desespero ao mesmo tempo. Você quer ser a luz em meio a esta escuridão? Layla não desviou o olhar. Seu peito pulsava com o peso das responsabilidades que se acumulavam, mas sua voz permaneceu firme. Firme como a aridez do deserto que nunca cedia completamente. Não por você, Malik, mas por Nahan, por essa terra que merece mais do que jogos de poder e silêncios envenenados. Um sussurro percorreu o salão. As tapeçarias, balançando levemente ao sopro do vento que escapava pelas janelas entreabertas, pareciam testemunhar o prenúncio de um vendaval prestes a se formar. De repente, o portão do salão se abriu abruptamente, e uma figura encapuzada atravessou o limiar, acompanhada por 2 guardas firmes. O murmúrio entre os presentes elevou-se instantaneamente. Malik franziu o senho, consciente de que aquela chegada não era mera coincidência, mas parte de um jogo muito mais sombrio. A mulher tirou o capuz, revelando um rosto marcado pelo tempo e por escolhas difíceis. Seus olhos, de um verde intenso e impossível de ignorar, varreram o salão com uma intensidade que fez a esperança coçar os cantos da dúvida. Eu sou Samira, anunciou, a voz firme, embalada por uma autoridade inquestionável. Trago notícias que irão balançar as colunas deste palácio mais do que qualquer enigma solucionado ou segredo revelado até agora. O coração de Malik deu um pulo. Layla sentiu o ar rarefeito por um instante, como se todo o deserto ali dentro agitasse suas areias ancestrais. Fale, ordenou Malik, a impaciência misturada com a curiosidade traindo sua usual frieza. Samira caminhou lentamente até o centro do salão, deixando sua capa cair, revelando insígnias que nenhuma das presentes conhecia, mas que carregavam um peso tão antigo e perigoso quanto as histórias das 1001 noites. Nahan está cercada, suas palavras caíram como pedras pesadas. Há um inimigo à espreita dentro do próprio Conselho dos Emires. Alguém que manipula pactos, traiçoeiramente, para derrubar não só o seu reinado, Sheikh Malik, mas para controlar toda a região através da desunião. Uma onda de choque atravessou o salão. Nadira observava com olhos estreitos, com um sorriso que não alcançava a honestidade. Layla sabia que aquela notícia era uma fagulha destinada a incendiar o já frágil equilíbrio. Malik sentiu a vibração do trono sob suas mãos, enquanto se levantava com esforço, o rosto carregado numa expressão dura, mas honesta. A implacável luta de um homem que enfrentava o inimigo invisível pela primeira vez. Então precisamos agir, disse, as palavras pesadas de
comando, porém permeadas por uma ansiedade palpável. Não podemos permitir que o veneno da traição contamine o sangue de Nahar. Layla aproximou-se, sentindo que aquele era o momento em que seu destino se entrelaçava irrevogavelmente ao do Sheik. O poder do Sheik bilionário está em suas mãos, Malik, falou, sem desviar os olhos dos dele. Mas a verdadeira força está naqueles que têm coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando ela sangra. As palavras pairaram no ar como fogo brando, prontos para se transformar em labaredas. Malik, num gesto raríssimo de vulnerabilidade, estendeu a mão com hesitação, o contato leve como um pacto silencioso. Antes que pudessem selar os caminhos a seguir, um sussurro urgente atravessou o salão, cortando a tensão. Uma mensagem trazida por um emissário inesperado, com um selo que nem mesmo Malik ousava reconhecer. As mãos do Sheik tremiam ao abrir o pergaminho, e seus olhos se arregalavam diante do conteúdo. O rosto que sempre traduzira impassibilidade, agora refletia horror e descrença. Percebeu o impacto visceral daquele momento. A última peça de um jogo mortal que eles ainda não compreendiam por completo. É uma ordem direta, Malik murmurou. A voz rouca como se cada palavra carregasse uma sentença. A traição é mais profunda e perigosa do que imaginávamos. Alguém entre nós está disposto a tudo para ver Nahar em ruínas. Nadira se aproximou com um leve sorriso predador que arrancava um arrepio. Aqueles que se escondem entre as sombras são os mais fatais, sussurrou, e a lâmina invisível já foi apontada. Layla olhou para Malik, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Não podemos mais confiar cegamente, Malik. A batalha que temos à frente será contra aqueles que apertaram nossa mão nos salões de pedra. Ele assentiu lentamente, o peso da escolha caindo sobre seus ombros. Estamos diante do fim ou do recomeço? Falou, quase para si mesmo, enquanto a noite enchia o céu com estrelas silenciosas. E nessa escuridão, precisamos descobrir quem é o verdadeiro inimigo antes que ele nos destrua a todos. O salão ficou mergulhado no silêncio absoluto, cada alma ali carregando o pressentimento do que viria. Lá fora, o deserto parecia segurar o fôlego, esperando o primeiro passo dessa guerra invisível. E então um sussurro surgiu, nascido do coração do palácio, tão frio e cortante quanto o vento noturno. Nem tudo que brilha é ouro, nem toda sombra é inimiga, mas um segredo guardado a sangue pode ser o último suspiro antes do abismo. O salão parecia respirar sob o peso da revelação, cada rosto ali presente, marcado pela sombra de uma desconfiança que já não podia mais ser escondida. Malik permaneceu sentado, a mão relaxada sobre o braço do trono, mas o olhar não desviado de Nadira, cujo sorriso constante escondia tempestades prestes a explodir. Layla junto dele sentiu o coração apertar, a tensão entre eles carregada de emoções intensas, misturando medo e uma esperança tênue. A serva sabia que aquele momento não era apenas sobre poderes políticos, mas sobre feridas humanas que se entrelaçavam com ambições e traições. Malik ergueu-se devagar, o peso da liderança pesando em seus ombros dourados. A voz dele saiu firme, ainda que carregada de exaustão. Precisamos agir rápido. Se um traidor caminha conosco, não há tempo para hesitações. O murmúrio que percorreu os 11 sheiks não trouxe conforto. Muitos deles guardavam expressões cautelosas, outros, segredos. Salão, recheado de tapeçarias pesadas e lustres de cristal que brilhavam. Ao som da luz das velas,
se tornara um campo minado invisível. Um passo em falso poderia desatar um caos maior do que qualquer invasão estrangeira. Layla deu um passo adiante. Aquela não era mais a jovem serva que observava das sombras. Sua voz firme cortou o silêncio com a autoridade que conquistara no coração do sheik. Precisamos de provas, Malik. De aliados fiéis, riscos calculados. Não podemos deixar que o medo paralise nossa casa. Malik assentiu lentamente. Seus olhos escuros, encontrando os dela, em um instante carregado de cumplicidade. Você será meu olhar e minha voz entre os emires. Confio mais em você do que em todos os que aqui se dizem leais. O silêncio que se formou após suas palavras não foi de dúvida, mas de uma tensão que parecia carregar promessas enterradas. O ar doce de especiarias e incenso misturava-se com o ressecado do deserto lá fora, criando uma atmosfera que envolvia cada palavra, cada gesto. Nadira permaneceu imóvel, observando de canto uma cena que a lembrava de antigas batalhas travadas dentro daquela mesma sala. Seu olhar carregava todo o peso das feridas que ainda não haviam cicatrizado. Cuidado, Malik! Ela alertou, sua voz baixa e cheia de veneno sutil. Aqueles que você julga aliados também podem esconder punhais. Não se deixe enganar pelo brilho falso das alianças. A advertência trouxe um arrepio frio. Cada soquete do palácio parecia fechar-se num silêncio desconfortável, como se as paredes mesmas temessem ouvir verdades incômodas. Malik respirou fundo, sua máscara de sheik bilionário implacável em sua forma mais tênue. Então é hora de abrir os olhos, Nadira. Que cada sombra que rasteja nesse palácio seja levada à luz. Mas saibam todos, ele pronunciou com voz firme e autoritária, que quem conspirar contra Naham pagará com seu sangue. Uma premonição pairava no ar. Layla sentiu seus dedos tremerem levemente, mas a convicção de proteger não apenas Malik, mas o futuro do Emirado era maior que qualquer medo. Ela sabia que aquela jornada exigiria mais do que inteligência, exigiria coragem e sacrifícios. Enquanto isso, no fundo do salão, sussurros insistentes começavam a surgir entre os emires, as alianças sendo sutilmente questionadas. Os olhares se tornando armas silenciosas. De repente, a porta se abriu mais uma vez, desta vez sem escolta ou anúncio. A figura que entrou era elegante, trajada em um tecido branco fino, que parecia refletir a luz em pequenos fragmentos, quase como estrelas dissolvendo-se no mármore do palácio. Malik franziu o senho, os músculos do rosto se contraindo. Quem ousa adentrar sem espera? A mulher curvou-se levemente, seu olhar fixo no sheik bilionário com uma intensidade que desafiava qualquer recepção formal. Meu nome é Amina, e trago-lhes um convite. Sua voz doce não escondia a urgência. Um encontro que pode mudar o destino de Naham. Layla apertou os punhos por dentro. A figura perfeita, quase etérea, era estranha demais para ser apenas mais uma cortesã ou mensageira comum. Havia algo nos olhos dela que desprendia um segredo. Malik deu um passo atrás, a postura rígida como uma estátua de ouro. Um convite? De quem? Amina ergueu as mãos, revelando um selo antigo, quase esquecido pelas histórias do deserto. Um emblema que todos na sala reconheceram como símbolo do Emirado de Al-Basir, tradicional rival. Do Emir Al-Basir. Ele propõe uma trégua temporária para enfrentar uma ameaça maior. Um inimigo oculto que avança silencioso entre as dunas e palácios,
e deseja negociar com Nahran, com Layla e você. Sheikh Malik, presentes. O ar parecia ficar ainda mais pesado. A tensão do possível acordo alastrava-se como fogo por toda a corte. Alianças frágeis, segredos profundos, e agora uma rivalidade que poderia ser opcional, se as cartas fossem bem jogadas. Malik olhou para Layla. Nenhuma palavra era dita, mas naquela troca de olhares havia um entendimento maior. O jogo do poder mudava de tabuleiro, e eles seriam forçados a se mover à velocidade do deserto açoitador. Preparem-se, decidiu Malik, a voz carregada de uma autoridade que misturava o peso do trono e o medo do desconhecido. Avançaremos para Al-Basir em 3 dias. Layla, você será minha sombra nesta jornada. Ela assentiu, consciente de que cada passo traria novos perigos, não apenas para eles, mas para tudo o que mais amavam. A noite cobriu Nahran como um manto de veludo negro, salpicado pelas estrelas que pareciam pressentir a tormenta prestes a explodir. O silêncio agora era um convite à preparação, um sopro de desafio antes da tempestade. Na escuridão do salão, Malik deu mais um olhar para Nadira, que o fitava com uma mistura de desdém e promessa. E no instante seguinte, enquanto a brisa noturna mexia as cortinas de seda, uma sombra silenciosa deslizou pelas colunas. Um segredo conhecido apenas pelo destino. Um segredo que poderia derrubar não só impérios, mas corações. Layla sentiu um arrepio que não era do frio. Era o sussurro do perigo mais cruel, aquele que vinha de dentro, de um lugar onde nem mesmo o amor nem o poder podiam proteger. E no silêncio cortante do palácio, Malik sussurrou para si mesmo: o ouro nem a força podem salvar quem perde a confiança. E eu sinto que ela já está se despedindo. O eco daquela frase foi interrompido pelo estalar seco de uma porta fechada. Lá fora, o deserto calava-se, aguardando o primeiro movimento de um jogo cujas peças eram vidas, traições e paixões ardentes. No ar pairava a promessa incontestável: ninguém sairia ileso desta partida. O silêncio no salão do trono fora finalmente rompido, não por vozes exaltadas, mas por um suspiro profundo que parecia carregar o peso do deserto inteiro. Malik Al-Farid observava as faces à sua volta, traídas, desconfiadas, cansadas, e principalmente a de Layla, que mantinha seus olhos firmes nele com uma confiança que lhe parecia naquele instante o único alicerce possível. O segredo revelado, a traição que serpenteava entre os emires, não era mais um enigma indecifrável. Era uma realidade crua, que exigia a coragem de quem não se atemoriza diante do que ameaça o coração ou o trono. Malik ergueu as mãos, convocando o silêncio absoluto, e falou com a firmeza que, durante anos, arrancara respeito e temor, mas agora carregava um brilho novo, quase humano. Esta noite, entendemos que o verdadeiro inimigo não está fora dos muros de Nahran, mas dentro deles. Não permitiremos que o sangue desta terra seja derramado por segredos e mentiras ocultas. Layla, você estará comigo, não como serva, mas como minha parceira nesta jornada, para trazer luz onde hoje reina sombra. Um aceno sutil dela respondeu com intensidade. Pela primeira vez, não havia dúvidas ligeiras entre eles, apenas a certeza de um propósito partilhado, difícil e promissor. Naquela mesma noite, enquanto os ventos áridos recendiam a mirra e jasmim pelas janelas abertas do palácio, Malik e Layla
começaram a mover suas peças com astúcia e delicadeza. Reuniram os emires leais, separaram os falsos sorrisos dos olhares frios e construíram uma rede de confiança renovada, frágil. É verdade, mas capaz de resistir à tempestade. A revelação de Samira fora decisiva. Alianças eram feitas e desfeitas no silêncio de corredores escuros. Pactos envoltos em ouro tinham preço maior do que aparentavam. E Nadira, mesmo carregada da sombra do passado, infiltrava-se agora como uma aliada inesperada, com suas verdades cortantes. A complexa trama que ameaçara partir o reino se transformava em um mapa para a redenção. Entre encontros desconfiados e palavras sussurradas, Malik descobriu, passo a passo, que o poder que dominava não nascia apenas da riqueza, mas da coragem para admitir suas próprias falhas. E Layla, que antes fora apenas uma serva invisível, não mais era apenas o intelecto que solucionara um enigma. Era a guardiã da esperança de Nahàn, e aquela nova aliança deles se tornava a força capaz de restaurar a honra do emirado. Ao amanhecer, o sol tingiu o horizonte. Com tons dourados e suaves, entrando pela grande varanda do palácio que parecia renascer em cada raio quente. Malik e Layla, lado a lado, contemplavam as dunas imensas que abraçavam a cidade. Nosso caminho ainda será árduo, disse ele, a voz firme, mas carregada de uma calma inédita. Sempre será, respondeu ela, com um sorriso sincero, o rosto iluminado pela luz do novo dia. Mas não estaremos sós. Naquele instante, entre o aroma das flores que enfeitavam os jardins recém-recuperados do palácio e o canto distante de pássaros, nasceu uma promessa silenciosa que não dependia mais de jogos políticos ou enigmas. Nascia de uma confiança conquistada a cada batalha, de um amor forjado no fogo das provações. Nadira, sentindo o peso da própria redenção, partiu para reconstruir sua jornada, lançando olhares ocasionalmente em direção ao casal que transformara seu destino. E os 11 sheiks, embora ainda entre paredes de poder e sombra, aprenderam a respeitar não apenas a força do ouro, mas a do coração que se abre para a verdade. Os rumores da trégua com Al-Bazir ecoaram como uma esperança tênue, mas firme. Malik e Layla prepararam sua viagem não apenas como representantes de um império, mas como símbolos revigorados de união e resistência. No interior do palácio, o silêncio agora carregava a paz conquistada. O brilho nos olhos de Malik não era mais apenas o do sheik bilionário impiedoso, mas o de um homem que reconhecera sua humanidade. O toque suave da mão de Layla sobre a sua trouxe o conforto que ele nunca esperara admitir precisar. Você me ensinou que poder sem amor é vazio, murmurou ele, com uma honestidade que envolvia todo o salão silencioso. Ela sorriu, o calor da mão se tornando um elo invencível. E você me mostrou que coragem não está em castelos de areia, mas nas escolhas que fazemos apesar do medo. Naquela noite, sob o céu estrelado de Nahàn, o palácio parecia respirar serenidade. O deserto, embora implacável, havia oferecido finalmente um oásis de esperança. Malik e Layla, juntos, prepararam-se para reconstruir não só o império, mas a si mesmos, com as cicatrizes do passado finalmente transformadas em força. E o amor verdadeiro surgindo como a pedra fundamental de um futuro que ninguém mais poderia abalar. A porta do salão se fechou com suavidade, não como um fim, mas como o início de uma nova era. O sheik bilionário que se tornou sua igual sabiam que ali, onde a areia encontrava o céu, o verdadeiro poder era o que se cultiva na alma, e que esse poder, enfim,
era deles para sempre.